ICE bate recorde de deportações e pode ultrapassar o número da era Obama. Tribunal Federal de Apelações barra plano de Trump, que tenta acabar com a cidadania por nascimento. E mais, nova ordem executiva mira os moradores de rua. Trump quer retirá-los das ruas à força. Fique com a gente. O Agenda 47 começa agora. Olá! Durante os primeiros 6 meses do novo mandato do Donald Trump, de janeiro a junho de 2025, o ICE deportou cerca de 150 mil imigrantes, uma média de mais de 800 por dia. Caso esse ritmo continue, o país pode alcançar até 300 mil deportações em 2025, o volume mais alto desde 2014. Ano em que a administração de Barack Obama removeu cerca de 316 mil pessoas. Apesar disso, a meta agressiva do governo Trump de 1 milhão de deportações por ano permanece fora de alcance. O governo espera atingir esse objetivo com um grande incremento de recursos com um projeto de lei de 170 bilhões de dólares aprovado no Senado, que destina fundos para contratar 10 mil agentes do ICE, expandir centros de detenção e apoiar operações de deportação. O diretor interino do ICE, Todd Lyons, anunciou planos para contratar um bônus e salários de até 6 dígitos para impulsionar as operações em todo o país. A agência também intensificou o uso de tornozeleiras eletrônicas para rastrear o programa Alternativas à Detenção, elevando os casos de 183 mil para apenas os 24 que eram antes. Apesar das medidas, especialistas alertam que desafios operacionais e legais como a falta de juiz, capacidade limitada de voos de remoção e resistência jurídica podem atrapalhar os planos de massificação das deportações. Embora o número de deportações tenha subido, aproximando-se do pico observado durante a era Obama. Em uma decisão histórica divulgada no dia 24 de julho, o Tribunal de Apelações Federal bloqueou nacionalmente a ordem executiva de Donald Trump, que pretendia restringir a cidadania automática para filhos de imigrantes nascidos nos Estados Unidos. A Corte do Nono Circuito, com sede em São Francisco, na Califórnia, entendeu por 2 votos a 1 que o decreto viola a 14ª emenda da Constituição americana, que assegura a cidadania a quem nasce no país, independentemente da situação imigratória dos seus pais. A ordem assinada em 20 de janeiro de 2025 tinha como objetivo revogar o princípio do jus soli, ao impedir que crianças nascidas nos Estados Unidos de pais sem status legal recebam cidadania automaticamente. O governo federal anunciou que pode recorrer à Suprema Corte. Enquanto o processo segue em instâncias superiores, essa decisão garante que nenhuma criança nascida em solo americano será privada da cidadania, reafirmando a proteção constitucional vigente dos Estados Unidos. O governo Trump lançou a Operação Retorno à Missão e oferece até 50 mil dólares de bônus para agentes aposentados do ICE voltarem ao trabalho, incluindo 10 mil logo na hora que entra, mais 10 mil para aplicações até 1º de agosto e 10 mil por ano por até 3 anos. Essa ofensiva surge em meio a revelações sobre a baixa moral dentro do ICE, com relatos de funcionários descrevendo o clima como missão impossível ou moral que está em queda, à medida que visa atender a meta do governo de realizar até 3 mil prisões por dia, foco que vem deslocando a agência de operações mais complexas contra criminosos para capturas em massa de imigrantes sem histórico criminal. A Justiça americana entrou com uma ação judicial contra a cidade de Nova York e seu prefeito Eric Adams, acusando a cidade de obstruir leis federais de imigração. A procuradora-geral Pam Bondi afirmou que as políticas de cidade santuário têm liberado criminosos que deveriam estar sendo deportados, violando cláusulas da supremacia da Constituição.
A ação foi protocolada em 24 de julho na Corte Federal do Distrito Leste, lá no Brooklyn, após o ataque a um agente da CBP por imigrantes indocumentados. Líderes locais, como a coalizão New York IC, classificam a demanda como frívola e um ataque ao direito de autogoverno da cidade. O governo Trump autorizou um contrato de 1,26 bilhões de dólares para construir, operar e gerir o maior centro de detenção de imigrantes nos Estados Unidos. A instalação será erguida em Fort Bliss, lá na fronteira do Texas, com capacidade para 5 mil homens solteiros. O Departamento de Defesa já liberou, inclusive, 232 milhões de dólares antecipadamente, e o restante será dividido entre diferentes fontes, totalizando o valor de 1,26 bilhões de dólares. O projeto prevê tendas modulares temporárias a serem concluídas até setembro de 2027. A empresa logística de aquisição LLC da Virgínia foi contratada para liderar a construção e operação do local. O foco será reclusão temporária para adultos imigrantes sem documentos. Diretores e ativistas já criticam o modelo, considerando que as condições insalubres e semelhantes a casos anteriores em campos de tendas, como o controverso Alligator Alcatraz, lá na Flórida. Essa ação faz parte de um esforço mais amplo de ampliação das instalações de detenção. O ICE planeja elevar sua capacidade de 40 mil presos para 100 mil presos, com verba adicional de 45 bilhões de dólares para a infraestrutura de detenção. Este será o maior acampamento de detenção de imigrantes já construídos nos Estados Unidos, com implicações políticas, sociais, humanitárias e ainda está no centro do debate aqui no país. O presidente Trump assinou uma ordem executiva que facilita a remoção de moradores das ruas nos Estados Unidos. A medida dá poder a estados e cidades para acabar com acampamentos e forçar tratamento de dependência ou saúde mental, até de forma involuntária. Críticos dizem que a decisão pode agravar ainda mais a crise da falta de moradia e criminalizar a pobreza nos Estados Unidos. A ordem também corta verbas de programas que priorizam moradia antes do tratamento e favorece cidades que punem quem dorme nas ruas por aí. Os Estados Unidos sinalizaram interesse em firmar acordos com o Brasil para adquirir minerais estratégicos, como lítio, nióbio, cobre, silício e terras raras. A proposta foi apresentada pelo encarregado de negócios na Embaixada em Brasília, Gabriel Escobar, durante uma reunião com o Instituto Brasileiro de Mineração, o IBRAM, na última quarta-feira, dia 23. Em resposta, o presidente Lula afirmou na quinta-feira que, abre aspas, ninguém põe a mão, fecha aspas, reforçando que o país não abrirá mão de sua soberania sobre as reservas naturais do país. Ainda falando de Lula e Trump, uma comissão de senadores brasileiros embarcou nesta sexta-feira, dia 25 de julho, para os Estados Unidos com o objetivo de evitar o tarifaço, aquela tarifa de 50% sobre produtos brasileiros anunciada por Donald Trump, com validade a partir já do dia 1º de agosto. Autoridades próximas ao presidente Lula afirmam que Trump não autorizou a abertura de negociações formais com o Brasil. O recado é que qualquer decisão está centralizada na Casa Branca. Embora o vice-presidente do Brasil, Geraldo Alckmin, tenha tido uma ligação boa e produtiva de cerca de 50 minutos com o secretário de Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick. A caminho para negociações ainda passa pelo aval da Casa Branca. Já no Brasil, o presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, Nelson Craig, defende que a viagem é essencial para adiar o impacto do tarifaço. A missão inclui reuniões em Washington, D.C., entre os dias 27 e 29, com a embaixada, empresários da ANCHAM e parlamentares americanos. Lula reforçou na quinta-feira, dia 24, que os Estados Unidos não querem negociar. Inclusive, vamos abrir aspas aqui para o Lula. Ele diz, ele não quer conversar. Se fosse para conversar, ele ligava para mim, fecha aspas, disse o presidente Lula.
O ex-congressista americano republicano George Santos, filho de brasileiros, deve se entregar às autoridades nesta sexta-feira, dia 25 de julho, para começar a cumprir uma pena de 87 meses de 7 anos de prisão por fraude eletrônica e roubo de identidade. Santos foi condenado em abril deste ano, após ser declarado culpado em agosto de 2024. Ele admitiu ter enganado doadores, falsificado relatórios financeiros e usado a identidade de pelo menos 10 pessoas para financiar sua própria campanha em 2022. Nas redes sociais, ele publicou despedida irônica. Posso estar saindo de cena, por enquanto, mas lendas nunca despedem de verdade. Ao todo, ele deve pagar uma restituição de cerca de 373 mil dólares e devolver mais de 205 mil em lucros obtidos por meio de fraudes. Agora ele irá a uma unidade federal do Nordeste dos Estados Unidos, uma prisão considerada de segurança mínima. Em visita inédita à sede do Federal Reserve em Washington, D.C., o presidente Trump voltou a criticar os gastos com uma reforma do Banco Central ao lado de Jerome Powell. Trump afirmou que o orçamento explodiu de 2,5 bilhões de dólares para 3,1 bilhões de dólares, incluindo, segundo Powell, um prédio já reformado há 5 anos, o que gerou uma rápida negativa do presidente do Fed. Ele reafirmou ainda seu desejo por cortes expressivos nas taxas de juros dos Estados Unidos, sinalizando descontentamento com a política monetária atual. A tensão expõe ainda mais o embate entre o governo e a independência do Fed. Trump sugeriu até demitir Powell se isso fosse permitido e exigiu maior celeridade na conclusão da obra. O Fed mantém os custos, que são de 2,5 bilhões, e rejeita incluir gastos de outras reformas. Autoridades da Casa Branca negam a intenção de demitir Powell no momento, apesar das críticas intensas. E a disputa promete ganhar novos capítulos nos próximos dias, à medida que na próxima semana se aproxima a reunião do Fed sobre os juros aqui no país. O Agenda 47 é um jornal feito em língua portuguesa para levar aos brasileiros naturalizados, aos brasileiros que já são americanos e os brasileiros que vivem aqui a se informarem e ter notícias que possam impactar a vida de vocês, sendo notícias principalmente relacionadas que têm alguma ligação com o presidente Trump. Então, por isso, nós começamos aqui, fizemos aqui meio que naturalmente, abrimos um espaço para agradecer a audiência de pessoas que nos assistem todos os dias. E isso começou a explodir nos comentários. Muito obrigado pela audiência de vocês. E quem quiser que o seu nome apareça aqui no final, a gente dê aquele abraço gostoso aqui do Amadeu Maia, do Agenda 47, de toda a equipe, manda o nome lá nos comentários. Então, temos nomes aqui. Vamos aqui dar um abraço na nossa audiência. Quero mandar um abraço para Silésia Neves, lá em Waterbury, em Connecticut. Hillary Smyden, de West Virginia. Zilda Castro, lá em Boston, Massachusetts. Semana que vem nós vamos estar em Boston. Aliás, vamos estar em Worcester, lá em Massachusetts. Lúcia Andrade, Carlos Souza, lá de Pompano Beach, na Flórida. Daniele, em West Candwell, em New Jersey. Kédia Mello, em Alton, Massachusetts. E Rose Mistrello. Algumas dessas pessoas já mandaram lá. Você quer que a gente mande um abraço para você? A gente fica muito feliz de saber que o programa está chegando em diversas partes dos Estados Unidos, onde temos uma comunidade brasileira muito expressiva. Lá no Brasil também temos muita audiência. Continue nos assistindo. Deixe o seu comentário, deixe o seu like, isso no YouTube. E também se inscreve no canal. E outra coisa, você quer ter o aplicativo SPT na sua mão? Basta você fazer o download, spt.plus. Tem muito conteúdo, não é só o Agenda 47, não, tem muito conteúdo em língua portuguesa para você. spt.plus, tá bom? A gente vai ficando por aqui em nome da nossa equipe, nosso diretor de controle mestre, Rogério de Souza, nosso diretor de imagem, Carlos Madureira. A gente vai ficando por aqui, mas não perca, logo mais às 7 da noite, estarei de volta aqui ancorando o Jornal Brasil News. Quero sua audiência lá no Brasil News também, tá bom? Até mais tarde, a gente se vê.